Mãe, uma palavra tão pequena, mas com um significado imensurável. Vamos compartilhar com você algumas histórias de mães atípicas, mães solo, mães por adoção, mães por fertilização e esperamos que você se identifique com essas histórias. Meu nome é Débora Helena, sou mãe da Emily Rebeca, uma adolescente atípica de 14 anos, esse ano ela faz 15 anos, e do Kaique Taylor. Emily Rebeca, ela tem autismo, nível 2 de suporte, deficiência intelectual e demais comorbidades. A minha jornada na maternidade atípica começou quando a Emily, a minha filha primogênita, tinha 5 meses. Eu percebi que a Emily era uma criança diferente, porém na época não se ouvia falar em autismo. Fui com a Emily em diversos profissionais e eu falava que eu achava que a minha criança era diferente, porém todas as vezes que eu procurei ajuda eu não tive êxito. Com o passar do tempo, a Emily começou a desenvolver crises convulsivas e foi outra luta na nossa caminhada. E eu fiquei anos enfrentando a luta com a epilepsia. Depois da epilepsia, a gente via os atrasos no desenvolvimento da Emily. E todo o atraso que a Emily tinha, a culpa não era do autismo. A culpa era do retardo consequente da epilepsia. E foi assim mais uma longa jornada até o descobrimento do que realmente a Emily tinha. A Emily sempre foi autista e todas as outras coisas que apareceram nela, como no decorrer da vida dela, eram comorbidades associadas ao autismo. Esse ano a Emily Rebeca faz 15 anos e hoje eu vejo falar mais em autismo. Hoje a gente vê se falar em políticas públicas para o autismo, o que a gente não ouvia quando a Emily era criança, o que causou um sofrimento muito grande nela e em mim como mãe. A maternidade em si, ela já não é fácil. Você ser mãe, você maternar, você gerar uma criança, você ter um parto, o puerpério, já é muito difícil. Mas quando a gente fala de uma maternidade atípica, a gente fala de enfrentar uma sobrecarga a mais imposta à maternidade, que é essa sobrecarga causada pela deficiência, a falta de acesso ao básico, a falta de acesso aos nossos direitos, porque direito nós temos dificuldade em acessá-los. E faz 15 anos que nós lutamos por isso. Faz 15 anos que nós enfrentamos essa jornada de falta de acesso ao básico. Então, eu enfrento várias dificuldades em ser mãe do Kaique, uma criança típica, em ser mãe da Emily, uma criança atípica. Porém, eu enfrento uma sobrecarga a mais. Não era para existir essa sobrecarga, mas infelizmente o mundo foi feito para quem é típico. Nós temos que nos adaptar, tentar nos adaptar de todas as formas para as pessoas atípicas. E é nessa luta que nós vamos enfrentando a luta pela inclusão, a luta pelo acesso ao básico, a luta por acesso à saúde de qualidade, a luta por acesso do reconhecimento das pessoas com deficiência como pessoas capazes de estudar, de ser profissionais, de se casar, de ser um ser humano comum. E é isso que eu enfrento hoje na maternidade atípica, as dificuldades. Não vou falar que eu sou apaixonada em ser mãe, mas eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos. E eu fui completamente transformada pela maternidade atípica. Pessoal, meu nome é Diandra Leice, sou a mãe da Heloísa e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como foi minha experiência de ser mãe, né? Na verdade, foi uma gravidez atípica. Eu tive que passar por um processo de fertilização in vitro. Isso foi há 3 anos atrás, né? Hoje ela tá com 2 aninhos e meio. E eu vim aqui hoje para fazer esse relato para vocês que estão passando por um processo, né, de tentativa de engravidar e falar que a gente venceu, né? Eu tive a sorte de conseguir engravidar na minha primeira tentativa. Graças a Deus, a Heloísa veio uma menininha muito esperta, inteligente, assim, que alegra a minha vida de uma forma que eu não poderia explicar para vocês.
né? E depois do nascimento da Heloísa, eu ainda tive mais 2 tentativas e eu infelizmente não consegui. Mas eu acredito que a maternidade, ela em cada filho nos traz experiências que a gente pode tirar para melhorar como pessoa. E eu me sinto muito realizada sendo mãe. Eu já compartilhei com familiares, com amigos que a maternidade, ela é a minha parte que eu mais me orgulho, que eu mais me sinto completa, que eu mais me sinto feliz. E por ser mulher, ser multitarefas, eu acredito que é na minha função de mãe que eu me encontro. Então eu tô aqui para falar para você, mamãe, que tenha um feliz Dia das Mães. Para você que é tentante, não desista, tudo vai dar certo, tudo é no tempo certo. E eu, como experiência, não é fácil, realmente não é fácil. Mas nós somos mulheres guerreiras e nós vencemos, tá? Então feliz Dia das Mães para todas vocês. Meu nome é Kátia, sou mãe de 4 filhos, 2 biológicos e 2 adotivos. E um deles, que é o menor, ele é autista, né, tem um autismo infantil. E o outro já fez 18 anos, né? Então já tomou seu rumo próprio. E o menor, que é autista, ele é uma criança muito amada, muito carinhosa, muito especial. E quando eu peguei o Johnny, eu já tinha meus 2 filhos mais velhos e a mãe chegou e me entregou ele. Foi um presente na véspera do Dia das Mães. Foi o presente melhor que eu tive na minha vida. Então, a mãe adotiva, ela também é mãe de amor, é mãe do coração. Resumindo, é mãe. Ser mãe adotiva também é ser mãe, né? Porque o amor acaba nascendo ali. E quando o Johnny veio para minha companhia, ele tinha apenas 1 mês. Aí eu fui tentar falar com a promotora. Ela mandou recolher ele, levar para o abrigo. E a conselheira tutelar foi e não deixou. Ela já entrou no processo, já foi direto no Ministério Público, já mandou um e-mail falando da situação e falou comigo que a partir daquele momento ninguém iria tirar meu filho de mim mais. E aí logo depois já marcaram a audiência, a juíza já me deu a guarda provisória dele e o processo de adoção ainda roda porque teve vários problemas depois, a mãe biológica morreu, eu tive que entrar, procurar a certidão de óbito para estar mandando para o juiz e várias outras coisas. Então, quem tiver o interesse de ser mãe adotiva, de adotar uma criança, pensa com amor, pensa com coração, porque ser mãe adotiva também é ser mãe. Oi gente, meu nome é Edmárcia, eu sou a mãe do Miguel, ele hoje tem 6 aninhos e quando eu descobri a minha gravidez eu já estava de 4 meses e ele nasceu prematuro, ou seja, eu tive 2 meses de gravidez para mim processar que estava grávida e ele nasceu de 7 meses, ficou 31 dias na incubadora do Márcio Cunha para ganhar peso, para vir para casa, né? E assim, eu sou mãe solo, né? Então foi uma experiência assim, no qual me pegou totalmente desprevenida, né? Tive aquele assustar, né, de ser mãe de primeira viagem, totalmente inexperiente. Mas nós que somos mãe solo, a gente pensa assim, nossa, como é difícil. Realmente, gente, é um processo muito difícil, mas nós damos conta. Igual eu trabalho, né, dou conta de casa e ainda tenho os afazeres com ele. Então eu acho assim, que para você, como eu, que é mãe solo, não pode colocar empecilhos de fazer tudo para o filho, né? Lógico que a gente tem que ter aquele cuidado, né, aquela atenção, mas tudo a gente dá conta, gente. Nós somos mulheres guerreiras, determinadas. Então, para você, assim como eu, que teve aquele assustar da maternidade, é possível.
né? É um fardo que se torna leve quando a gente vê o nosso filho rindo, correndo, fazendo as artes que dá vontade de pegar ele e falar assim, gente, de onde sai tanta energia, né? Então, assim, pensa que tudo é válido, gente. É um amor imensurável que a gente nem consegue explicar, né? O ser mãe, para mim, se tornou, assim, uma realização, algo que eu jamais poderia imaginar, né? Algo que eu não sonhava, mas que se tornou um sonho real, né? Palpável. Então, eu desejo um feliz Dia das Mães para vocês. E você, assim como eu, que é mãe solo, acredite que tudo é possível, porque nós temos um amor imenso para se doar. Essa é uma homenagem da Rádio Tropical a todas as mães.